Bom dia, meus queridos. Quarta-feira vamos dando continuidade ao estudo do método teológico. Hoje nós vamos falar sobre a questão de Lutero e de Melchior Cano. Melchior Cano vai ser o teólogo católico que vai ser contra as ideias da justificação de Lutero. Então, ele vai expor seu pensamento no Concílio de Trento. Então, vamos estudar mais um pouquinho sobre essas questões. Lutero é muito conhecido, né, por nós, por sua polêmica, principalmente com a nossa tradição católica. Então, ele vai colocar pelo princípio de só a Escritura. Mas hoje nós temos, dos pesquisadores católicos e também da tradição católica, uma tentativa de fazer uma harmonização com os pensamentos de Lutero, até sobre a justificação. Já existe no Concílio Vaticano II um documento que harmoniza essa questão, e também para que a gente pudéssemos ter esse diálogo ecumênico, né, com os luteranos. Lutero, ele vai colocar como verdade básica da fé a justificação, e ele vai colocar a Sagrada Escritura. Então ele vai falar muito de Paulo, e ele vai falar sobre as lições da Carta dos Gálatas, né, que ele vai fazer até uma doutrina baseada nela, da justificação, é baseada nas cartas aos Gálatas, tá? Então, ele diz que em Cristo recebemos o perdão, justificação diante de Deus e uma nova liberdade. Lutero vai atribuir extraordinária importância à justificação, tanto em si mesma quanto a um princípio a ser aplicado a toda e qualquer questão teológica. Então, o pano de fundo, a base da teologia de Lutero é a justificação, que vai estar nas cartas de Paulo, principalmente na carta aos Gálatas. Para Lutero, a teologia vai se basear nessa experiência espiritual do pecado e perdão, morte e vida. A Igreja Católica formula sua resposta oficial ao desafio lançado por Lutero e pela Reforma Protestante nos decretos promulgados pelo Concílio de Trento, que vai de 1545 a 1563, o Concílio de Trento, portanto, século XVI depois de Cristo. Nesse momento em que o concílio estava para terminar, os dominicanos de Salamanca, na Espanha, vai publicar o livro chamado O Lugar Teológico, de Melchior Cano, De Locis Theologicis. Então, ali ele está falando sobre os lugares teológicos. E esse livro vai ser o primeiro tratado metodológico da teologia católica moderna. Cano, né, Melchior Cano, ele vai morrer em 1560, antes de escrever os últimos capítulos do De Locis, que são os lugares, tá? Mas isso não diminui o impacto do livro, muito pelo contrário. Esse livro vai ser reimpresso 30 vezes até 1890. A obra influente de Cano sobre o método é essencialmente uma apresentação do desdobramento da tradição originária nas fontes, da quais o teólogo católico obtém material. O trabalho vai ser dirigido por algumas regras, mostrando como é possível conseguir testemunhos específicos sobre a verdade revelada da fé. E ele vai dizer que não é só um lugar. Nós possuímos vários lugares. Então, os dois primeiros lugares vai ser a Escritura e a tradição apostólica, que vão ser fontes fundamentais em que a palavra de revelação de Deus vai dar testemunho imediato. O que encontra nos primeiros lugares e depois interpretado, definido, desenvolvido pelo teólogo, vai ser o nosso magistério. Então, são os três lugares principais. Os dois primeiros, a Escritura e a tradição apostólica, e o segundo lugar e o terceiro lugar, que vai ser interpretado, defendido, desenvolvido pelo
a igreja, pelo magistério da igreja. Então, ele vai dizer que encontra-se no teólogo 5 expressões posteriores da verdade de Deus na vida da igreja, que é a fé do corpo universal dos fiéis, os sínodos e os concílios, a igreja romana e seu bispo, os padres e os teólogos. Então, nós fazemos parte desse terceiro lugar que vai ser conhecido como a parte que vai interpretar os 2 primeiros lugares, que é a Sagrada Escritura e a tradição. Quando o Melchior Cano ele vai falar da sua explicação, ele vai fazer uma advertência contra o risco de restrições do objetivo da pesquisa teológica e dos seus significados, prestando atenção nas experiências, buscando certezas preventivas, sentido literal da Bíblia. Então, a gente não tem que ter muito cuidado com esse sentido literal da Bíblia, porque nós temos que ter um ordenamento dessa leitura pelo magistério eclesial. E ali ele vai falar o auditus fides do teólogo católico. Nós não podemos exercer um logos, um lugar sozinho, que dê esse poder, esse controle, esse monopólio. Então, nós temos que estar cercados com os bispos, com todo o magistério, com os teólogos, para que possamos, sim, fazer uma interpretação, mas dentro dos vários lugares, né? Isso quer dizer, como se faz uma interpretação? Nós não temos só uma forma, nós temos que olhar o contexto histórico, nós temos que olhar a datação, a filologia, então nós temos diversos lugares para fazer uma boa compreensão da Sagrada Escritura. As testemunhas da verdade revelada vão falar vozes e tom de timbres diversos. Então, um bom ensinamento atrai, fascina exatamente por ter uma causa da harmonia e interação dos seus diversos componentes. Então, nós temos que ter todos esses componentes também: história, economia, sociologia, nós temos que olhar arqueologia, nós temos que olhar todas essas fontes para podermos fazer com segurança a interpretação. E isso quem vai nos dar o nosso norte é o magistério da igreja, são os bispos da nossa igreja, é o Papa e seus documentos. Então, nós católicos devemos ter uma interpretação com fidelidade ao magistério. Na próxima aula, nós vamos falar do Vaticano I e de Pio XII. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas. As aulas estão curtinhas, mas é para a gente ter uma ideia da metodologia, né, teológica, de como fazer uma boa interpretação teológica dos textos. Muito obrigada a todos vocês. Não se esqueça de ir no canal se inscrever, podem compartilhar à vontade, sem nenhum problema. Espero todos vocês, espero que esteja sendo útil para todos nós, né? E é uma forma também da professora estar relendo, né? Porque para que eu fale para vocês, eu tenho que novamente ler e reler o livro, né? Então, é uma forma também de estudo da professora. E está sendo uma releitura muito agradável. Um beijo a todos vocês e uma semana rica, feliz, maravilhosa. Dia 15 agora, né? Foi a Assunção Corporal de Maria, que Maria, né, nos dê todas as bênçãos e nos cubra com seu manto de amor, trazendo saúde e felicidade a todos nós.